Olá, muito bem. Vamos aqui dar início à nossa aula de hermenêutica pela Escola de Pregadores. Nós vamos estar dando os primeiros passos sobre a importância da hermenêutica para aquele que ministra a palavra, para o pregador, para o professor de EBD, para a vida do cristão. A hermenêutica é importante para a vida do cristão, aquele que respeita a palavra de Deus. E nós vamos estar aprendendo coisas excelentes que vão auxiliar aí no nosso dia a dia, no nosso crescimento espiritual e também no nosso ministério. Primeiro, o que é hermenêutica? Então, hermenêutica é a área de estudo teológico que fornece as regras para a interpretação correta dos textos bíblicos. Uma outra definição é a arte de interpretar a Bíblia, ou ainda é a ciência da interpretação bíblica, tá? Vamos lá, os objetivos da hermenêutica. Ensinar ao aluno a interpretar textos bíblicos, demonstrar a sua importância como base de todo conhecimento teológico e analisar as diversas interpretações existentes, ajudar o aluno a criar suas próprias interpretações, tá? Neste quarto ponto aqui, ajudar o aluno a criar suas próprias interpretações não se refere ao fato de que o aluno vai ter liberdade de exceder a Bíblia, de inventar interpretações próprias a bel prazer. Não, essas interpretações próprias aqui são extraídas da própria Bíblia. É que a nossa geração, chamada geração papagaio, não é? Ela apenas transmite as interpretações de muitos mestres do passado. A Bíblia é uma fonte inesgotável, tá? E o Espírito Santo pode te dar algo no seu coração através da própria Escritura que de repente não deu para outros mestres da exegese, da hermenêutica, porque a Bíblia é inesgotável. Então aqui a criar as próprias interpretações se refere a isso, ok? As divisões da hermenêutica do nosso estudo, nós vamos falar da hermenêutica geral, estudamos princípios, regras de interpretação que se aplicam a todos os gêneros literários, tá? E a hermenêutica específica, estudamos princípios de interpretação específicos para cada tipo literário encontrado na Bíblia, tá? Nós vamos estar passando por tudo isso. A relação da hermenêutica com outros campos, tá? O estudo do canon. Se você já fez bibliologia, você já sabe o significado da palavra canon, que no hebraico é vara de medir, tem sua importância, tá? Nos livros que compõem a sua Bíblia, a crítica textual, a alta crítica ou a crítica histórica, a teologia bíblica e sistemática e a homilética, tá? A hermenêutica vai se relacionar muito com esses campos, tá? Precisamente com o estudo do canon, a crítica textual, mas a homilética vai estar sempre muito envolvido com a hermenêutica. Pressuposições gerais da hermenêutica. O que é uma pressuposição? O filósofo Hilton Japasso define o termo da seguinte forma: algo que se toma como previamente estabelecido, como base ou ponto de partida para um raciocínio ou argumento. Uma pressuposição não é demonstrada por meio de argumentos, ela é apenas aceita. Outra definição é pressuposição. É uma afirmação ou ponto de vista que tomamos como base para um conjunto de argumentos ou teoria que nos propomos a desenvolver. Toda ciência tem pressuposições, tá? A pressuposição que nós vamos estar estudando nas nossas aulas de hermenêutica de repente é aquilo que está claro no texto, parece estar bastante óbvio no texto, mas essa pressuposição
também vai ter algumas regras sobre ela que nós vamos estar estudando lá na frente. A pressuposição não pode ser confundida com a exegese, que é colocar de fora para dentro, ou confundida com a interpretação espontânea e pessoal, que é aquela interpretação bíblica que o leitor olha para ela, está lendo um texto bíblico e é aquilo que ele acha do texto e acabou. Ele não faz uma exegese, ele não vai tirar de dentro para fora, ele só coloca o que ele sabe. Isso é um perigo, tá? A pressuposição não tem nada a ver com isso, ok? Quais as principais, então, pressuposições da hermenêutica, tá? Primeira pressuposição: a Bíblia tem autoridade espiritual e normativa sobre a vida do cristão, uma pressuposição claríssima, tá? Que a Bíblia tem autoridade espiritual e normativa sobre a vida do cristão. Normativa se refere ao fato do cristão ter a Bíblia como o seu guia, tá? Como a sua base de vida, como seu fundamento de vida, como um livro de regras, de princípios espirituais para a sua vida. Fonte de autoridades existentes, a fonte das instituições e tradições, a fonte da razão, a fonte das experiências, a fontes paralelas e a fonte bíblica, tá? Nós vamos estar passando por cada uma dessas fontes. Como analisar a autoridade bíblica, por exemplo, em alguns casos? Primeiro caso, uma pessoa age como quem tem autoridade. É a própria passagem, explica-se o ato e aprovado ou não. Gênesis 3 e 4, a serpente fala com autoridade. Tá? Segundo Samuel 7,3, Natã manda Davi construir um templo para Deus, e nós vamos ver o contexto, os versículos 4 a 17, sobre como seria a construção desse templo. No segundo caso, uma pessoa age com atitude de autoridade, e a passagem não mostra aprovação nem reprovação. Nesse caso, a atitude precisa ser julgada com base naquilo que o restante da Bíblia ensina sobre o assunto. Por exemplo, Ló tem relação sexual com as suas filhas, ok? O voto de Jefité, tá? E a mentira de Raabe, em Josué capítulo 2 e versículo 2. Bom, no caso de Ló ter relação sexual com as suas duas filhas, não pressupõe que isso seja aprovado, ok? Não pressupõe que isso seja aprovado, embora não há reprovação normativa do ato em Gênesis capítulo 19, versículo 30 e 38, porque as normas, as leis judaicas são estabelecidas em Levítico e não há nenhuma reprovação, mas fica claro que ao ler a Bíblia como um todo, a atitude das filhas de Ló é uma atitude reprovável. Isso é pressuposição, não está ali claro no texto, tá? Não está escrito de uma forma normativa no texto que é pecado, mas a pressuposição bíblica me mostra, olhando para um todo da Bíblia, que é pecado. Por exemplo, não está escrito na Bíblia: não cheirarás cocaína ou crack. Tá? Alguém vai argumentar, mas não está escrito. A Bíblia não pode ser olhada como um livro de regras, tá? Como um vade-mecum do direito, ok? A Bíblia não pode ser olhada como um RI interno de uma igreja. É um livro de princípios muito fortes. Então não é porque não está escrito que não é pecado, ok? Por exemplo, o voto de Jefté, quando ele faz aquele voto em Juízes 11:30, que a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa, ele entregaria em sacrifício a Deus. E quando ele chega da vitória, da guerra, ele faz esse voto para ter vitória, ele chega, a filha dele sai na porta, ele foi precipitado no voto. Mas a Bíblia não deixa claro se ele ofereceu a filha em sacrifício. A Bíblia não fala sobre isso, fala que ela foi chorar com as virgens, a sua virgindade, e não fala. Agora, pressupomos na Bíblia que ele não teria feito isso. Deus nunca aceitou sacrifício humano, embora fosse um voto. É só lembrar de Abraão que Deus não permitiu aquilo, tá? É mais provável
na pressuposição que ela tenha chorado a sua virgindade e não se casado. E a questão da mentira de Raabe, né, naquele conflito de Jericó, quando eles encontram com ela lá e ela faz todo aquele pacto com o povo de Deus e o pessoal chega lá para matar os espias, né, e ela acaba tendo uma mentira, acaba tendo que enganar o pessoal lá, mas essa mentira não dá respaldo para que todos os crentes venham mentir, tá? É um texto histórico isolado e isso é reprovado na Bíblia. Embora Raabe venha entrar até na genealogia de Jesus Cristo, a mentira que ela fez lá é reprovável. Entendeu o que é a pressuposição? Então, a hermenêutica, ela é muito importante porque ela fecha brechas para pressuposições que vão contra a própria Escritura. Então, pegar um texto isolado, uma história isolada da Bíblia e validar isso no tempo, tem que tomar muito cuidado. Quando nós falamos de doutrina, nós vamos falar de um todo na Bíblia. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, ela começa em Gênesis, vai até Apocalipse. A doutrina de Cristo começa em Gênesis, vai até Apocalipse. Né? A doutrina do pecado começa em Gênesis, vai até Apocalipse. E por aí vai. Então nós temos que tomar cuidado de isolar algumas partes e validar textos com pressuposição. Eu estou pressupondo. Tome cuidado com essa pressuposição. A pressuposição pode existir? Pode. Desde que você esteja avaliando um todo da Bíblia, ok? Bom, muito bem. Essa é a nossa segunda parte. E nós vamos falar na próxima aula sobre a Bíblia é inspirada. Forte abraço aí do pastor Aniel Cruz, aos alunos da Escola de Pregadores. Você pode deixar perguntas no www.pastoranielcruz, no meu blog, na caixa de mensagem, ou através do Facebook Aniel Wagner, ou através do nosso Skype também, Aniel Wagner, e participar conosco da Escola de Pregadores, tá? A escola que nasceu para auxiliar o seu ministério e abençoar a sua vida. Até a nossa próxima aula e vamos juntos aí orando e crescendo em graça e conhecimento.